A paz do Senhor a todos os irmãos, aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus. Estamos lendo o livro de Atos, capítulo 20, versículo 4 em diante. Se você tem apreciado esses vídeos, se tem trazido algum benefício para você, compartilhe, chame outras pessoas para ouvir e ver essa palavra. Você sabe no teu interior quem são as pessoas que você conhece, que você sente no seu coração que elas poderiam ser ajudadas com essa palavra. Então compartilhe, divulgue a palavra de Deus. Se você compartilhar, também é uma maneira de você pregar o Evangelho e ter comunhão com as pessoas sobre a palavra de Deus. Amém? Atos 20, versículo 4. E acompanhou até a Ásia Sopatro de Bereia e dos de Tessalônica, Aristarco, e Segundo e Gaio de Derbe, Timóteo, e os da Ásia, Tíquico e Trófimo. Estes, indo adiante, nos esperaram em Troade. E depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles a Troade, onde estivemos 7 dias. No primeiro dia da semana, juntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles, e alargou a prática até a meia-noite. Primeiro dia da semana, domingo, eles partiam o pão, é a ceia do Senhor. Lá no livro de 1 Coríntios, o Senhor mostra para nós sobre a ceia do Senhor, que nós devemos fazê-lo todas as vezes em que nós comermos e bebermos do pão e do cálice, em memória do Senhor, lembrando do que Ele fez por nós na cruz, como forma de nós agradecermos a Ele a sua redenção por nós. E que Paulo estava para partir de viagem, e ele então falou com os irmãos até a meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos, muitas tochas, né? Iluminando. E estando um certo jovem de nome Eutico, assentado numa janela, caiu do 3º andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que sua alma nele está. E subindo e partindo do pão e comendo ainda, lhes falou largamente, até a alvorada, e assim partiu. E levaram vivo o jovem e ficaram não poucos consolados. Que o Senhor usou Paulo para ressuscitar esse jovem que havia acabado de morrer porque ele caiu de sono, de ouvir a palavra. Então veja que aqueles que ouvem a palavra, mesmo dormindo, estão salvos pelo Senhor. O melhor lugar da gente dormir é a gente dormir ouvindo a palavra. Nós, porém, subindo ao navio, navegamos até Assos, onde devíamos receber a Paulo, porque assim o ordenara, indo ele por terra. E logo que se ajuntou conosco em Assos, o recebemos e fomos a Mitilene. E navegando dali, chegamos no dia seguinte defronte de Quios. No outro, aportamos a Samos, e ficando em Trogílio, chegamos no dia seguinte a Mileto. Porque já Paulo tinha determinado passar adiante de Éfeso, para não gastar tempo na Ásia. Apressava-se, pois, para estar, se lhe fosse possível, em Jerusalém no dia de Pentecoste. Então aqui nós vemos que Paulo ele estava determinado a ir participar da festa do Pentecostes, lá em Jerusalém. Versículo 17, do capítulo 20. De Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes: Vós bem sabeis desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade. Que exemplo, não é verdade? O Senhor ele não está com aqueles que são arrogantes para falar da sua palavra. Melhor nós andarmos esse caminho da humildade. Se nós não soubermos explicar alguma coisa da Bíblia, da palavra de Deus, simplesmente não explicamos. Vamos pedir para que Deus nos ajude, nos ilumine,
para que nós possamos falar a palavra de Deus segundo a vontade de Deus, e não segundo a fantasia da mente humana. E com muitas lágrimas e tentações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora eis que, ligado, eu pelo Espírito vou para Jerusalém, não sabendo o que há de me acontecer, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Que pena, né? O Espírito Santo falando de cidade em cidade com o apóstolo Paulo para ele não ir a Jerusalém. Mas ele tinha determinado ir a Jerusalém. Esse é o nosso eu. É a parte mais difícil do Senhor ganhar para ele, é o nosso ego, nosso eu. O Senhor já tinha escolhido Paulo para levar o evangelho aos gentios, não aos judeus. Mas Paulo, por amar o seu povo, ele queria levar aquele evangelho de salvação também aos judeus. E o Espírito Santo, que é Jesus Cristo ressuscitado, de cidade em cidade, por meio dos filhos de Deus, falava para Paulo: não vá para Jerusalém. Lá eles vão prender você, vão bater em você. Não vai para lá. Mas Paulo estava obstinado, ele não estava maduro em seguir a unção do Espírito interior. Eu e você precisamos pedir isso para o Senhor. Vamos pedir? Senhor, com certeza nós somos muito mais imaturos que o apóstolo Paulo. De não seguir a unção interior, de não seguir, Senhor, a tua direção que o Senhor estava falando por meio dos teus filhos, com respeito ao caminho que Paulo deveria tomar. E nós muitas vezes, Senhor, tomamos o nosso próprio caminho. E sofremos, Senhor, situações que não era necessária. Ajuda-nos, Senhor, que o Senhor possa nos ajudar a negarmos o nosso eu e seguirmos o Senhor. Aleluia. Versículo 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Paulo estava disposto a morrer pelo Evangelho. E eu? E você? E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. A igreja de Deus é uma igreja. E eu e você fomos acrescentados na igreja. Para quê? Para sermos bispos, para sermos presbíteros, para sermos diáconos. Isso não são posições como são usurpadas hoje no meio cristão por padres, papas, pastores, que usam até esses títulos para dominar a igreja. A igreja é de Deus. Isso aqui é função. Bispo é aquele que tem a função de supervisionar. Como assim? Aqueles que se converteram, que ouviram a palavra, como eles estão vivendo na fé, e aconselhá-los. É isso que Paulo está falando. Mas não é para se assenhorear dos irmãos. Todos nós podemos cuidar uns dos outros. Até você que acabou de receber o Senhor, você já pode cuidar de alguém, ajudando aquela pessoa simplesmente a invocar o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Veja, o apóstolo Paulo sabia que por causa do ego do homem, muitos da igreja iam fazer discípulos para si, não mais para o Senhor Jesus. E essa é a realidade que vivemos hoje. Milhares e milhares de filhos de Deus seguindo homens que arrastaram para si discípulos. Mas Paulo não fez isso.
nem Filipe, aquele que pregou para o eunuco. E você? O que você está fazendo? Você simplesmente está levando as pessoas para serem discípulos do Senhor? Ou você fala a palavra e prega o evangelho com o objetivo de fazer um discipulado para si? Olha o que Paulo disse, vamos repetir. E que dentre vós se levantarão homens que falarão coisas perversas. Olha aí. Para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, cuidado. Lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de amoestar com lágrimas a cada um de vós. Paulo não fez um discipulado para si. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e à palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para edificar e dar herança entre todos os santificados. Nenhum que é santificado pelo nome do Senhor Jesus ficará sem herança. Pelo menos a herança da salvação ele vai ganhar. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Claro que além da salvação, o Senhor também quer nos fazer reis para reinar com Ele. Mas isso vai depender do seu coração, da sua busca. Aqui é maravilhoso o testemunho de Paulo. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem a veste. E hoje os que fazem discípulo para si, cobiçam? Cobiçam dos irmãos o seu dinheiro, a sua veste, o seu ouro, sua grana, seu dinheiro? Ou não existe isso no meio cristão hoje? É tudo feito por amor e de graça. Até com respeito ao batismo, quantos cobram para batizar os outros? E ainda cobram o pacto de que agora você é desta religião. E seu filho que acabou de ser batizado também é. Tudo heresia, mentira. Mas Paulo está falando que os verdadeiros não cobiçam nem ouro nem prata, simplesmente fazem de graça aquilo que ganharam de graça do Senhor. Vós mesmos sabeis que, para o que me era necessário a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Olha que exemplo Paulo está dando. Hoje a maioria dos líderes religiosos cristãos querem ficar nas suas casas, no seu ar-condicionado, no seu carro bom, no seu avião, e os fiéis estão lá trabalhando de sol a sol, cortando cana, e ele está lá na boa. Não foi assim que Paulo fez. Paulo está dizendo que ele trabalhou com as próprias mãos para a sua subsistência, e ele ainda pregava o evangelho com toda a ousadia e falava da palavra de Deus. É melhor nós tomarmos esse caminho, senão nós vamos nos tornar os enganadores, os que fazem comércio com as almas humanas e ainda falam palavras vindas do inferno, de que Deus mandou fazer aquilo, aquela campanha de dinheiro, de votinho, de comprar lencinho, de comprar pacotinho de sal, até vassoura eu já vi ser ensinado. Um dia todos estarão diante do Senhor, igual Paulo estará. Paulo será honrado porque ele fez isso por amor e de coração. E os líderes cristãos hoje, o que é que vão ganhar do Senhor? Tenho-vos mostrado em tudo, está vendo? Não era só na questão da subsistência dele que ele não recebia para falar a palavra de Deus, mas no seu caráter, no seu viver, que trabalhando assim com as mãos dele é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então nós precisamos nos lembrar da igreja, mas a igreja é os irmãos, é as pessoas, não é o sistema. E levarmos os nossos dízimos de oferta para as pessoas, para os irmãos. E havendo dito isto, pôs-se de joelho e orou com eles. E levantou-se um grande pranto entre todos, e lançando-lhes ao pescoço de Paulo, beijavam, entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que disseram, que não veriam mais o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. E de fato não viram mais, porque de Jerusalém Paulo foi levado para Roma, onde ele ficou preso. Então nós que temos a vida do Senhor, nós precisamos orar ao Senhor, para que, principalmente e até nas coisas do Senhor, nós não façamos a nossa escolha. Nós temos que aprender
a saber qual é a escolha do Espírito Santo, que é a unção dentro de nós, que é Jesus Cristo ressuscitado, para que nós não venhamos a sofrer consequências sem necessidade. Não tinha necessidade de Paulo ser preso em Jerusalém e ser aprisionado. E Deus não desistiu de Paulo, porque mesmo lá na prisão, todas as cartas do Novo Testamento, Romanos, Gálatas, Efésios e Tessalonicenses, Deus usou o apóstolo Paulo para escrever a sua revelação que chegou até os nossos dias. E Paulo não deixou de registrar de que ele seguiu a ele mesmo indo para Jerusalém, não deu ouvidos à unção, para que até nisso ele se tornasse exemplo para nós, para que nós não sigamos a nós mesmos. Vamos falar com o Senhor? Senhor, com toda certeza nós somos muito mais obstinados que o apóstolo Paulo. Ainda, Senhor, que a obstinação de Paulo era levar o Senhor, a Tua palavra, para os seus compatriotas, para os judeus. E isso, Senhor, não estava no Teu projeto, mas Paulo insistiu. Te agradecemos pela vida do nosso irmão, que colocou até as suas fraquezas escritas, Senhor, para que nós não caíssemos nas mesmas situações. Nos ajuda nesse dia, Senhor, a negarmos a nós mesmos e seguirmos a unção. Dá-nos, Senhor, a Tua direção para esse dia. Senhor, que a Tua verdade alcance todos os Seus filhos. Ó Senhor Jesus, é no Teu nome que nós oramos. Amém. Não seja seguidor de falsos cristãos que atraem discípulos para si. Quando as pessoas disserem para você, vem para a minha igreja, ele está fazendo discípulo para ele e para aquela religião, não vá. É igual a prisão que Paulo foi para Jerusalém. Não vai, Paulo, para Jerusalém, você vai ser preso lá. Ele foi e foi preso. Não siga aqueles que vão fazer discipulado para si. Não, vem para a minha igreja, sua igreja está errada. Ele não é igreja, é religião que ele está falando. A minha religião está certa e a sua está errada. É tudo mentira. Siga o Espírito Santo. Não faça pacto com religiões, com organizações de ocultismo. Faça pacto com Deus vivo, para Ele morar dentro de você, para Ele falar com você, para você conhecer a Ele, para você não sofrer situações que não há necessidade. Que palavra rica, Paulo falar para nós que ele trabalhou com as mãos dele. Melhor você dar crédito para as pessoas que falam a palavra e que têm seu próprio trabalho. Com certeza, se elas têm o próprio trabalho, têm a sua ocupação e investem no reino de Deus de graça, com certeza são pessoas que têm mais pureza no seu coração. Então não é muito difícil você perceber. Aquela pessoa que está ensinando a palavra de Deus, ela tem emprego, ela trabalha com as mãos dela ou ela vive do sustento dos outros? Já é um parâmetro para você avaliar se aquilo que a pessoa fala vem do trono de Deus ou vem dela mesma, do seu interesse pessoal, em ter adeptos para si. Aquela pessoa que está falando a palavra de Deus, ela quer levar você para onde? Para Deus e para a palavra? Ou ela quer levar você para a religião que ela pertence, que ela colocou o nome de igreja? É um outro parâmetro para você avaliar. E depois as pessoas se decepcionam com Deus, e não com a religião, e não com aquela pessoa que enganou ele. Olha que prejuízo a pessoa vai ter. Eu desfruto muito do versículo: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, e verdadeiramente sereis livres. E disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é a verdade. Agora, quando as pessoas querem atrair para si que ele tem a verdade, cuidado. É melhor nós estarmos na humildade de Paulo, mesmo no seu ego. Então vamos fazer a obra de Deus sem nenhum interesse. O único interesse é que as pessoas sejam salvas e cresçam e sejam mais fortes espirituais do que nós. Aí nós vamos estar num caminho da humildade, vai ter a bênção do Espírito Santo. Que o Senhor possa nos abençoar com essa palavra. Amém. Deus seja louvado. Glória a Deus.